Olá, meus amigos e minhas amigas. Fontes ucranianas estão comentando sobre o agravamento da situação em Pokrovsk, ali no leste da Ucrânia. Segundo o exército ucraniano, os russos avançaram e conseguiram destruir ou capturar várias posições ucranianas perto da cidade. Essa informação foi divulgada hoje mais cedo pelas autoridades de Kiev. Nós temos acompanhado os constantes avanços russos em Pokrovsk e, como sabemos, ela não é só uma cidade qualquer, ela é um centro logístico estratégico que ainda abriga a única mina de coque da Ucrânia, que é essencial para a indústria siderúrgica do país. E parece que a situação está realmente delicada lá. De acordo com o Deep State, um grupo que mapeia as linhas de frente na Ucrânia, as tropas russas já estão a apenas 3 quilômetros da cidade, gente, principalmente na região sul. Nazar Voloshin, porta-voz militar ucraniano, comentou na televisão que, por conta dos confrontos intensos, 2 posições foram destruídas e uma foi perdida. Ele disse que eles estão tentando ainda retomar essas áreas. E aqui entra o contexto maior, né? Essa região de Pokrovsk, que fica a cerca de 18 quilômetros da fronteira entre as regiões de Donetsk e Dnipropetrovsk, tem sido palco de alguns dos combates mais pesados dos últimos meses. Os analistas já apontaram que entre outubro e novembro os russos avançaram em direção à cidade em um ritmo que não se via desde o início da guerra lá em 2022. Há estimativas de que a Rússia está mobilizando cerca de 70 mil soldados na frente de Pokrovsk e recentemente fez avanços rápidos em direção à vila de Shevchenko ao sul da cidade. Nazar Voloshin também comentou que os russos estão tentando se consolidar por lá enviando grupos de reconhecimento e sabotagem. Ele destacou que até agora as forças ucranianas têm conseguido conter esses avanços, né? Mas é claro, se Pokrovsk cair, será um grande golpe para a Ucrânia. Além de ser um ponto logístico importante, como comentamos no começo, tem também uma importância econômica que ultrapassa Pokrovsk, uma vez que é responsável pelo fornecimento de matéria-prima para a indústria siderúrgica ucraniana. Bom, gente, mas do outro lado, a Ucrânia realizou novos ataques em território russo e os danos ainda estão sendo avaliados. Segundo autoridades e a mídia, mísseis ucranianos atingiram um porto no Mar de Azov, no sul da Rússia, enquanto drones provocaram um incêndio em um depósito de petróleo na região de Briansk, no oeste. Começando pelo ataque ao porto, ainda não temos detalhes sobre os danos exatos ou as armas usadas, mas esse tipo de ação levanta preocupações em Moscou, principalmente com a possibilidade de os ucranianos estarem usando os mísseis ataque MS fornecidos pelos Estados Unidos. Como vocês lembram, a Rússia alertou que esses ataques realizados com armamento ocidental podem ser interpretados como um envolvimento direto dos países aliados de Kiev e que isso poderia ampliar ainda mais o conflito. Já a Ucrânia argumenta que essas ofensivas são uma resposta aos bombardeios russos, que já comprometeram metade da capacidade energética da Ucrânia e vem gerando apagões e dificuldades para a população. A defesa aérea russa afirmou ter derrubado 14 drones ucranianos durante a noite em Briansk, mas ainda assim o incêndio foi registrado em uma instalação industrial na região. O governador local, Alexander Bogomaz, disse que o fogo foi controlado rapidamente. Porém, relatos da mídia, como a Astra, indicam que uma refinaria foi atingida com imagens mostrando chamas intensas iluminando o céu. O exército ucraniano assumiu a responsabilidade, afirmando que o alvo era um depósito de petróleo. Bom, Briansk é um lugar estratégico, né? Ali passa o oleoduto Druzhba, da era soviética, que liga a Rússia à Europa, além do sistema de oleoduto báltico. A operadora Kastransoil, do Cazaquistão, informou que o Druzhba não foi danificado e garantiu que o fornecimento de petróleo para a Europa não foi afetado. Isso é importante pelo fato de que o Cazaquistão planeja enviar grandes volumes de petróleo via Druzhba nesse mês. Ou seja, apesar do ataque, o trânsito de petróleo pela Ucrânia segue sem interrupções, segundo fontes da indústria. Bom, outro ataque ucraniano aconteceu em Taganrog, uma cidade portuária no Mar de Azov com cerca de 250 mil habitantes. Os mísseis ucranianos atingiram uma instalação industrial e, de acordo com Yuri Zlyuzak, governador interino da região de Rostov, danificaram 14 veículos no local. A área foi isolada pela polícia e, segundo Stelana Kombulova, chefe da cidade, o ataque comprometeu o sistema de aquecimento de 27 edifícios residenciais. É importante destacar que Taganrog fica próximo à fronteira com a Ucrânia e abriga uma base aérea estratégica para os ataques russos contra o território ucraniano. Bom, mudando de assunto, temos uma troca de acusações entre Rússia e Ucrânia sobre algo bem sério, envolvendo segurança nuclear.
A Rússia acusou as forças ucranianas de atacarem ontem, no dia 10 de dezembro, um carro usado para transportar especialistas da Agência Internacional de Energia Atômica, a AIEA. Segundo os russos, o incidente foi grave e poderia ter causado vítimas. Mas é o que sabemos até agora? Bom, o diretor-geral da AIEA, Rafael Grossi, já havia comentado no próprio dia do ataque que um drone atingiu um veículo oficial da agência e o danificou seriamente. Ele garantiu que, felizmente, ninguém ficou ferido. Por outro lado, a Ucrânia, através de Zelensky, acusou a Rússia de ser a responsável pelo ataque. Zelensky ainda disse que essa seria mais uma demonstração do desrespeito de Moscou pelas leis internacionais e pela segurança das instituições globais. E aí veio a resposta russa. Segundo a divulgação hoje do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, foi a Ucrânia quem realizou o ataque. Segundo o comunicado, o carro da IEA foi atacado por volta das 15 horas em uma área sob controle ucraniano. E tem mais. Às 16h37, a Ucrânia teria também alvejado um comboio russo que voltava de Kamaskoia após escoltar os especialistas da IEA até a linha de contato. O ministério ainda afirmou que ações como essa representam uma atitude provocativa e imprudente de Kiev, que além de atacar instalações nucleares, estaria colocando em risco a vida de representantes de uma organização internacional como a IEA. Eles também mencionaram que militares russos em trânsito também foram expostos a perigo mortal. Atravessando o Mediterrâneo, segundo 4 fontes de segurança israelenses, a prisão por Israel de quase 30 cidadãos, em sua maioria judeus, acusados de espionar para o Irã em 9 células secretas, causou alarme no país e aponta para o maior esforço de Teherã em décadas para se infiltrar em seu maior inimigo. Segundo o Serviço de Segurança Shin Bet, entre os objetivos não realizados das alegadas células estavam o assassinato de um cientista nuclear israelense e de ex-oficiais militares, enquanto um grupo reuniu informações sobre bases militares e defesas aéreas. Na semana passada, a agência e a polícia israelense já haviam dito que uma equipe de pai e filho havia repassado detalhes sobre movimentos das forças israelenses, incluindo das colinas de Golã, onde viviam. As prisões seguem repetidos esforços de operativos de inteligência iranianos ao longo dos últimos 2 anos para recrutar israelenses comuns para coletar informações e realizar ataques em troca de dinheiro. Isso foi o que disse 4 oficiais militares e de segurança atuais e antigos. Essas fontes pediram para não serem identificadas, é claro, devido à sensibilidade do assunto. Shalom Ben-Hanan, um ex-alto funcionário do Shin Bet, se mostrou chocado com o número surpreendente de cidadãos judeus que conscientemente concordaram em trabalhar para o Irã contra o Estado de Israel, com coleta de inteligência ou planejamento de sabotagem e ataques. O Shin Bet e a polícia não responderam a pedidos de comentário e o Ministério das Relações Exteriores do Irã também não respondeu às perguntas. Agora, em um comunicado enviado à mídia após a onda de prisões, a missão iraniana na ONU não confirmou nem negou a tentativa de recrutar israelenses e disse que, de um ponto de vista lógico, quaisquer esforços de serviços de inteligência iranianos se concentrariam em indivíduos não iranianos e não muçulmanos para diminuir a suspeita. Segundo a polícia e o Shin Bet, pelo menos 2 suspeitos eram da comunidade ortodoxa de Israel. Diferentemente das operações de espionagem iranianas em décadas anteriores, que recrutavam empresários de alto perfil e um ex-ministro de gabinete, os novos supostos espiões eram, em grande parte, pessoas das margens da sociedade israelense, incluindo imigrantes recentes, um desertor do exército e um condenado por crimes sexuais. Grande parte de suas atividades se limitava a pichar grafites contra Netanyahu ou contra o governo em paredes e danificar carros, disse o Shin Bet. Mesmo assim, a escala das prisões e o envolvimento de tantos judeus israelenses, além de cidadãos árabes, causou preocupação em Israel. Em um momento em que o país permanece em guerra com o Hamas, apoiado pelo Irã, em Gaza, e que um acordo de cessar-fogo com o Hezbollah permanece frágil. Em 21 de outubro, o Shin Bet afirmou que as atividades de espionagem estavam entre as mais graves que o Estado de Israel já conheceu. As prisões também seguem uma onda de tentativas de assassinatos e sequestros ligados a Teherã na Europa e nos Estados Unidos. A decisão incomum de fornecer relatos públicos detalhados dos supostos complôs foi um movimento dos serviços de segurança de Israel para sinalizar tanto ao Irã quanto a potenciais sabotadores dentro de Israel que eles seriam pegos.
Como sabemos, gente, o Irã foi enfraquecido pelos ataques de Israel contra o seu aliado Hezbollah no Líbano e pela queda relacionada ao seu aliado, o ex-presidente Bashar al-Assad, na Síria. Segundo a polícia israelense disse em um vídeo, as agências de inteligência iranianas frequentemente encontram recrutas potenciais em plataformas de redes sociais e alertou sobre tentativas contínuas de infiltração. Os esforços de recrutamento às vezes são bem diretos. Uma mensagem enviada a um civil israelense e vista pela Reuters prometia $15.000 em troca de informações com um e-mail e número para contato. O Irã também abordou redes de expatriados de judeus de países do Cáucaso que vivem no Canadá e nos Estados Unidos. Segundo o ex-oficial sênior que trabalhou nos esforços de contra-espionagem de Israel até 2007, o Irã também abordou redes de expatriados de judeus de países do Cáucaso que vivem no Canadá e nos Estados Unidos. Os indivíduos recrutados são inicialmente designados para tarefas aparentemente inofensivas em troca de dinheiro, antes que seus manipuladores gradualmente exijam inteligência específica sobre alvos, incluindo indivíduos em infraestrutura militar sensível, respaldados pela ameaça de chantagem. Um suspeito israelense, Vladislav Victson, de 30 anos, foi preso em 14 de outubro junto com sua namorada de 18 anos na cidade israelense de Ramat, perto de Tel Aviv. Uma conhecida de Victson disse a Reuters que ele havia contado a ela que tinha conversado com iranianos usando o aplicativo de mensagens Telegram. Ela afirmou que Victson mentiu para seus manipuladores sobre a sua experiência militar. A conhecida pediu para não ser identificada, citando temores de segurança. Igal Dotan, advogado de Victson, disse que estava representando o suspeito, acrescentando que o processo legal levaria tempo e que seu cliente estava sendo mantido em condições difíceis. Dotan afirmou que só poderia responder ao caso atual e não havia defendido Victson em julgamentos anteriores. O Shin Bet e a polícia disseram que Victson sabia que estava trabalhando para a inteligência iraniana, realizando tarefas como pichar grafites, esconder dinheiro, distribuir panfletos e incendiar carros no Parque Hayarkon em Tel Aviv, pelas quais recebeu mais de $5.000. De acordo com a investigação tornada pública pelo Serviço de Segurança, ele foi encontrado posteriormente concordando em realizar o assassinato de uma personalidade israelense, jogar uma granada em uma casa e buscar adquirir um rifle de precisão, pistolas e granadas de fragmentação. Ele recrutou sua namorada, que foi encarregada de recrutar pessoas em situação de rua para fotografar manifestações. Ficamos por aqui. Se esse vídeo for útil a você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.